Um dos pontos muito importantes durante a montagem de qualquer sistema de injeção eletrônica programável e que muita pouca gente dá atenção devida é com isso aqui, ó, com o sistema de ignição do veículo ou do motor que vai ser montado, seja embarcação, avião, moto, carro, e aí não importa se o carro é pista, arrancada, rally, circuito ou mesmo um carro de rua. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que existem bobinas de ignição que trazem o módulo de ignição incorporado nela, enquanto outras não trazem. Por exemplo, o caso mais comum, que às vezes a grande maioria das pessoas conhecem, são as bobinas do Gol, né? A bobina do Gol EMI 3 fios e a bobina do Gol EMI 2 fios. A bobina, né, o corpo da bobina é o mesmo, o que muda é que a bobina EMI 3 fios, ela tem o módulo de ignição incorporado nela. Enquanto a EMI 2 fios não tem módulo, então essa aqui tem que usar aquela caixinha 7 fios, aquela caixinha que vai externa, né? Ah, qual que tem mais potência? A potência das duas é a mesma. A vantagem é que aqui você tem toda a caixinha, já tudo pronto. Chegou com um positivo, um negativo, né, um 12 volts, um terra, já sai o sinal que vai, né, ou vem o sinal, desculpa, do módulo de ignição, já vem para cá do módulo de injeção e já dispara a bobina, né? Aqui a gente tem o chicote, tem a caixinha, enfim. Existem outras bobinas, por exemplo, se você pegar, toda bobina 3 fios tem módulo incorporado? Não, por exemplo, você pega a bobina da linha bobina da linha BMW, ela é 3 fios, mas ela não tem módulo incorporado, ela é somente bobina de ignição, ela não traz módulo incorporado. Nós temos, por exemplo, a bobina da linha Audi, né? Volkswagen e Audi, que essa aqui vai direto lá em cima do cabeçote. Essa aqui é uma bobina que tem 4 fios e essa já tem um módulo incorporado nela, o módulo está aqui na cabeça dela. A bobina é o corpo e o módulo está aqui. Nós temos outros tipos de bobina com módulo incorporado. Bobina do Gol G4, aquela que traz o famoso triângulo de alumínio em cima. Essa bobina é muito boa também, muito utilizada. Agora, qual que é o problema, por exemplo, dessa bobina e o problema dessa bobina aqui? Muitas vezes, quando você pega um carro falhando e aí você tira a bobina e você vai olhar logo abaixo do módulo, na EMI 3 fio, quanto na do Gol G4, né, essa aqui, você vai olhar, ele em volta do módulo, logo abaixo do módulo, ele está cheio que parece que tem uma poeira branca, né, uma camadinha branca, você passa o dedo, ela sai, como se fosse uma fumacinha branca. Essas bobinas, elas costumam, com um determinado tempo, começar a incomodar de a gente chama tá vazando a bobina e o carro às vezes apresenta alguma falha. Porém, são bobinas excelentes. Nós já tivemos carros aspirados com bastante nitrometano, mas estamos falando de motores 4 cilindros com mais de 500 cavalos, né, funcionando com uma bobina dessa aqui na centelha perdida. Vai muito bem. Já tivemos vários outros recordistas, inclusive Nicolas Viturro, recordista mundial durante muito tempo aí, trabalhando com bobininhas dessas aqui, dos golzinho MI. Então são bobinas de boa qualidade. Uma bobina que eu, Eduardo, particularmente não gosto muito, é a famosa bobina da linha GM, essa aqui, ó, tá? Que é arredondada, ela já traz o módulo incorporado nela. Eu acho uma bobina um pouco fraca, tá? Eu não gosto, mas tem muita gente que usa e gosta. Eu particularmente não gosto dela. Quando a gente está montando agora os 6 cilindros, né, o pessoal dos 6 cilindros estava pedindo para a gente arrumar uma bobina que fosse mais barata, mais econômica e que fosse, né, de boa qualidade. E a gente fez vários e vários testes. E essa bobina aqui, ó, que é do Passat VR6, tem se demonstrado muito interessante para o Chevrolet 6 cilindros para fazer centelha perdida. Nós temos 3 bobinas duplas para fazer a centelha perdida e ela já traz o módulo incorporado, então ela tem um módulo de ignição. Então eu entro com positivo, negativo e 3 sinais e está tudo pronto aqui. Talvez não seja uma bobina aí para você falar de um motor aspirado aí de 400, 500 cavalos ou de um motor turbo de 800 cavalos. Para isso a gente trabalharia com uma bobina de melhor qualidade, de maior potência. E aí, por exemplo, eu gosto muito, vocês já viram eu falando várias vezes, da famosa bobina do Camaro, né? Essa bobina aqui, ó, que inclusive eu uso em todos os meus projetos. Todos os projetos que eu monto eu uso ela. Nos motores de aviação, por exemplo, eu só uso essa bobina.
É uma bobina que tem um preço relativamente interessante, hoje na faixa de 250 a 300 reais uma bobina original, e você tem que pegar ela com o final 424. Tem vários modelos, tem 3 ou 4 modelos, mas você pega o final 424. Mas aí vem um segredo, que eu estou te dando de mão beijada agora aqui, ó, presta atenção. Quando você vai comprar, você não vai comprar ela do Camaro, você chega na autopeça e fala assim, viu, eu quero uma bobina do Onix final 424, tá? Você vai comprar a bobina do Onix com o final 424, é a mesma bobina do Camaro. Tem as outras bobinas de Onix, que é o mesmo modelo, só que muda a numeração. Eu não aconselho, porque elas são um pouquinho mais fracas. Essa é a mais forte que tem dentro das originais, tá? Nós temos bobinas que tem mais potência que a do Onix, tem. Aí a gente está falando das IGBT, que são as bobinas importadas, mas você vai pagar bem mais caro, você vai pagar alguma coisa em torno de 600, 800 reais cada bobina, contra 250, 300. É uma bobina de fácil reposição. Eu até hoje não vi queimar nenhuma bobina dessa em nenhum projeto que a gente montou, são bobinas que realmente aguentam bastante desaforo. E você também, você pode estar montando, e aí não importa o modelo, né? Uma bobina por cilindro trabalhando centelha perdida, ou seja, sem precisar usar sinal de fase. Por exemplo, quem já costumou ver o meu Fusca de arrancada, né, o Fusca Prático, motor AP 1.9 turbo, tem em torno de 650 cavalos no carro. Eu uso 4 bobinas, né, do Camaro e não utilizo sensor de fase. Trabalho com centelha perdida e funciona muito bem e tem boa potência. Então, cuidem um pouco mais. Ah, Eduardo, mas você não é melhor você usar uma bobina que vai direto em cima ali da vela, né, do que usar de repente uma bobina que você vai ter o cabo de vela, você não perde potência com o cabo de vela? Não, eu prefiro trabalhar com a bobina mais afastada um pouquinho do motor, tá? Aonde eu pego um pouquinho de ventilação e a bobina trabalhe mais fria do que trabalhar diretamente ali, pegando toda a temperatura do motor. Lógico, as bobinas são desenvolvidas para isso, mas se você puder ajudar elas, a elas terem uma vida longa, né? Uma vida útil mais longa, por que não fazer? E a gente já provou que não é a questão do cabo de vela. O cabo de vela não faz você perder potência, desde que o cabo de vela seja de boa qualidade. Eduardo, mas eu não gosto, pô, vai comprar os MSD, não precisa. Vocês sabem, eu não ganho dinheiro de ninguém para fazer propaganda, e aqui é o Vivaço, é assim, até vou pegar aqui, ó, tá? Eu utilizo os cabos dessa marca aqui, ó, PSI Cabos, tá? Vocês podem ligar lá, falar, o Eduardo falou lá num vídeo dele que os cabos são muito bons, né? E são mesmo, eu utilizo em todos os meus projetos os cabos da PSI, cabos muito bem climpados, cabos muito bem travados, de boa resistência, e eles evitam muita interferência. Então são cabos excelentes, então você às vezes não precisa partir para um cabo importado. A gente já demonstrou várias vezes, inclusive eu utilizo na linha de aviação e não costumo ter problemas. Tá gostando da nossa série de vídeos? Continua acompanhando. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve, ativa a sinetinha, deixa o seu likezinho, ajuda o nosso canal a crescer, né? Ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando e divulga para mais gente o nosso canal. Continua acompanhando que a gente sempre traz muitas dicas aí de muito peso. Inclusive aqui no nosso canal nós temos mais de 600 vídeos com muita informação para vocês. Aproveite o final de semana aí e bora assistir os vídeos. Aquele meu forte abraço!